para abrirem comigo a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. E nesta noite nós queremos compartilhar com toda a igreja, pela graça do Senhor, sobre o tema perseverando em tempos difíceis. E nós tomaremos como texto base o versículo 36 do capítulo 10 de Hebreus. Então, Hebreus 10, 36 será o nosso texto base. Perseverando em tempos difíceis. Eu convido você então para lermos juntos o verso 36. Eu estou utilizando a versão NVI, pode colocar em projeção para nós. E assim nos diz a palavra do Senhor. Portanto, vocês precisam perseverar, de modo que, depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. E eu gostaria que nós lêssemos mais uma vez o texto, agora todos em uma só voz, conforme a nossa versão que está projetada diante dos irmãos. Então, vamos juntos comigo? 1, 2, 3, já. Portanto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como nós sabemos, esta carta escrita há quase 2000 anos atrás, ela tem apenas 13 capítulos. Nós desconhecemos o autor humano dela, mas é evidente que nós sabemos quem foi o seu autor divino, o Espírito Santo. Então, esta carta, ela foi escrita em primeira mão aos hebreus, especialmente àqueles que haviam crido em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de suas vidas. Eu digo especialmente àqueles que haviam crido em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de suas vidas, porque muitos dos hebreus haviam rejeitado a mensagem de salvação, muitos deles haviam rejeitado a Jesus. Para muitos deles, Jesus não era o Messias. Mas pela graça, a bondade e a misericórdia do Senhor, houve muitos também entre eles, entre os hebreus, que creram em Jesus Cristo. E então, esta carta foi escrita em primeira mão a esse povo, especialmente àqueles que haviam crido. Em sua trajetória como povo de Deus, os verdadeiros hebreus, ou os verdadeiros israelitas, porque assim também são conhecidos,
em sua trajetória como povo de Deus, eles tiveram suas vidas moldadas por 3 elementos que os preservaram diante dos maiores desafios neste mundo. Então, este povo, especialmente aqueles que verdadeiramente creram em Deus, eles tiveram as suas vidas marcadas, caracterizadas, moldadas por 3 elementos que certamente fizeram com que eles viessem a ter as suas vidas preservadas neste mundo. E quais foram estes 3 elementos? A fé em Deus, o amor a Deus e a esperança da vinda do Messias. Nós estamos fazendo referência a um povo que já enfrentou os maiores desafios neste mundo. A um povo que enfrentou a escravidão, a um povo que enfrentou a perseguição, a um povo que enfrentou guerra, a um povo que enfrentou imperadores, a um povo que passou pelas mais diversas necessidades, desde fome, frio, perseguição. Mas os verdadeiros membros desse povo de Deus foram preservados por meio desses 3 elementos que nós mencionamos. A fé que eles tinham em Deus, o amor que eles tinham a Deus e a esperança que eles tinham na vinda do Messias. Esses elementos se tornaram o combustível para que eles não desistissem de sua jornada, por mais longa ou desafiadora que fossem. E agora, como cristãos, vivendo em um mundo que odeia a Cristo e persegue aos seus seguidores, estes precisaram ainda mais demonstrar a sua perseverança. E eles o fizeram. Eles o fizeram. No contexto em que esta carta foi escrita, quando nós estudamos um pouco da história desses primeiros cristãos, nós percebemos com muita clareza, com muita certeza, de que nada foi capaz de pará-los. No capítulo em que esse versículo está sendo destacado, no capítulo 10, nós lemos que pelo fato deles pertencerem a Cristo, pelo fato de alguns deles terem tornado-se discípulos, seguidores de Jesus, alguns foram presos, outros tiveram os seus bens saqueados. E eles não ficaram revoltados, indignados, tristes por causa disso. E isso me espanta. Porque às vezes eu perco algo bem menor e fico triste. Às vezes fico aborrecido. Mas eles não ficaram. E por que eles não ficaram? Porque eles entendiam que da parte de Deus eles tinham bens superiores e melhores. No capítulo 10 nós lemos que esse povo enfrentou a espada, passaram pelo fogo, alguns foram cerrados ao meio, mas eles, tendo a sua esperança alimentada pela fé em Deus, pelo amor a Deus, eles perseveraram. Perseveraram.
E o que dizer de nós? Temos a mesma necessidade que eles tiveram? De também perseverarmos? O que dizer de você, o que dizer de mim, o que dizer de cada um de nós? Temos a mesma necessidade que eles tiveram de perseverarmos? Eu creio que sim. As provações continuam, as tentações também. Alguns estão sofrendo insultos e perseguição por causa do nome de Cristo. Insultos e perseguições em proporções menores em países como o nosso, mas insultos e perseguições intensas à semelhança dos primeiros cristãos, como as que acontecem na Coreia do Norte, por exemplo, na China, em alguns países da África e também do Oriente. Mas a verdade é que esta necessidade de perseverarmos, ela continua. E todos os verdadeiros cristãos lutam todos os dias contra um inimigo terrível, que é o pecado que habita dentro de cada um de nós. O pecado não está apenas fora. Infelizmente, ele está dentro de nós. E todos os dias ele tenta construir o seu trono em algo que nós conhecemos como natureza, a nossa natureza. Por isso, o nosso texto em destaque nos afirma que nós precisamos perseverar. Coloque ele em evidência. O nosso texto em destaque nos afirma que nós precisamos perseverar. Isto é, não se trata de um desejo que deve ou não ser atendido. Não. Perseverar é uma necessidade vital para todos os filhos e filhas de Deus neste mundo. Você tem plena convicção de que é um filho ou uma filha de Deus? Sim ou não? Amém ou não amém? Então você precisa perseverar. É uma necessidade vital. Não é apenas um desejo. Eu tenho o desejo de perseverar. Não, é uma necessidade. Pastor, mas por que de fato devemos perseverar como cristãos em tempos difíceis? E eu destaco então 3 lições para nós com base nesse versículo. E nós vamos então, para essas 3 lições ou 3 princípios, nós vamos destacar justamente 3 partes desse versículo. Nós vamos dividi-lo então em 3 partes. E o primeiro motivo pelo qual você e eu devemos perseverar, a primeira razão, o primeiro motivo, ou o primeiro princípio que destacamos, é por causa do óbvio. Por causa do óbvio. O texto nos afirma, na primeira parte, vocês precisam perseverar. O Senhor não está nos perguntando se nós queremos perseverar. Ele está dando-nos uma ordem. E quem decide não obedecer, sempre pagará o preço. É óbvio que uma ordem é dada para ser obedecida. Nenhuma ordem é dada para não ser obedecida. Agora cada um de nós decidimos se vamos obedecer ou não, mas a ordem é dada para ser obedecida.
Porém, aqueles que decidem não obedecê-la, sempre pagarão o preço. Perseverar é ordem do Senhor, e ela é nos dada em consonância com uma necessidade que você e eu temos. Quando uma necessidade física é suprida em nossa vida, então nós somos fortalecidos fisicamente. Porém, quando uma necessidade física, ela não é suprida em nossa vida, o que acontece? O que acontece? Nós padecemos, nós adoecemos, nós sofremos. E se esta necessidade física vital continuar sendo ignorada, continuar não sendo atendida, nós poderemos morrer. Meus amados, imagine o que acontece quando uma necessidade espiritual não é atendida. Se uma necessidade física não atendida nos trazem grandes prejuízos, grandes problemas, o que dizer então quando uma necessidade espiritual não é atendida? E perseverar é uma necessidade espiritual. Certamente, os prejuízos de uma necessidade espiritual não atendida serão sempre maiores, porque as suas consequências são eternas. As consequências de necessidades físicas não atendidas aqui neste mundo, elas são apenas para esta vida. Mas as necessidades espirituais são para a eternidade. E aqui, meus amados irmãos, está o óbvio. Quem não persevera, desiste. Quem não persevera, retrocede. Quem não persevera, faz o quê? Você pode ler? O que acontece com quem não persevera? Abandona a fé? Então isto é óbvio. Isto é óbvio. O versículo 39. Coloque ele em projeção para nós. Vamos juntos? Nós, porém, não somos os que retrocedem para a destruição, mas os que têm fé para a preservação da vida. Quantas pessoas você não conhece que iniciaram uma caminhada na fé? Pessoas fervorosas em oração, pessoas dedicadas à leitura da Bíblia, pessoas que compartilhavam da sua fé em Cristo Jesus, pessoas frequentes nos cultos, que tinham prazer em congregar-se, pessoas que pregavam, falavam da mensagem do Evangelho, de maneira individual e de maneira coletiva. Pessoas que testemunhavam dentro de uma sala de sua casa, dentro de uma sala da escola ou na rua. Mas então deixaram de perseverar. E o que aconteceram com elas? Desistiram, retrocederam, abandonaram a fé, negaram a Cristo e hoje estão vivendo novamente na lama do pecado, novamente escravizadas no mundo, novamente sem esperança. Então a primeira razão pela qual você e eu devemos perseverar é por causa desse óbvio.
Mas em segundo lugar, você e eu devemos perseverar para realizarmos a vontade de Deus. O texto nos diz, verso 36, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, nada neste mundo deve ser mais importante para um cristão do que realizar a vontade de Deus em sua vida. Nada. Pense aí nas coisas que são importantes para você. Tente imaginar quantas delas são realmente importantes. Junte todas elas. E realizar a vontade de Deus em sua vida é muito mais importante do que todas elas juntas. O Senhor Jesus, Ele afirmou que para Ele, realizar a vontade de Deus em sua vida, era mais importante do que comer uma lasanha, uma macarronada, ou a comida mais apetitosa, mais deliciosa deste mundo. O próprio Senhor Jesus falou isso. E você pode ouvir comigo. João 4,34, disse Jesus. Disse Jesus. A minha comida é o quê? Fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. A sua obra. Meus amados, isto é um grande desafio para você, para mim, para cada um de nós. Por quê? Porque exigirá de nós renúncia, luta contra o pecado, exigirá de nós santidade, exigirá de nós coragem para andar na contramão desse mundo. Quem não estiver disposto a isso, não terá como realizar a vontade de Deus. Esse é o nosso desafio. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, afirmou: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ainda sobre a vontade de Deus, em sua carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 1 ao 4, ele afirma: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do nosso Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, prostituição, fornicação, adultério, pornografia. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Isto é vontade do Senhor. Se queremos perseverar para realizar a sua vontade, então nós temos que estar dispostos à autorrenúncia, a andarmos na contramão desse mundo. O apóstolo João, em sua primeira carta, capítulo 2, versos 15 a 17, nos ensina: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo,
a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Para sempre. Aquele que se dedica a realizar a vontade de Deus nesse mundo, aquele que se dedica a fazer o que agrada a Deus neste mundo, permanecerá para sempre. Eu quero abrir um parênteses aqui para um comentário, uma aplicação. Diante do que nos afirma o verso 16: pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ter bens não é pecado. Possuir bens não se constitui em pecado. Usar uma boa roupa não é pecado. Usar um bom tênis, um bom sapato não é pecado. Mas se eu quero usar um tênis da Nike ou um sapato da Nike apenas para andar exibindo aquela logomarca, para dizer é da Nike, isso é ostentação, não procede de Deus, é pecado. Se eu quiser usar uma camisa da Algoche, apenas para dizer estou usando uma camisa da Algoche, isto é pecado, é ostentação de bens, é pecado, não procede de Deus. E assim até uma sandália havaiana, se eu decido usá-la para ostentar, é pecado. É pecado. E quantas pessoas, cristãos e não cristãos, usam sapatos, calças, camisas, vestidos, relógios, pulseiras, colares, apenas para os outros, não usam para si, usam para os outros. Isto é ostentação, é pecado. E Deus um dia irá julgar você, irá julgar a mim se eu agir assim também. Isto é contrário à sua vontade. E todas estas coisas passarão, mas aquele que faz a vontade do Senhor, você quer permanecer para sempre? Ou você quer apenas viver neste mundo 70 anos, 80 já, assim por misericórdia, e então a alma sai do seu corpo, o corpo volta ao pó, e pronto. É esta vida que você quer? É esta vida que queremos? Se queremos algo muito além disto, então vamos perseverar para fazermos a vontade de Deus, aquilo que agrada a Ele. E para concluirmos, o verso 36 termina dizendo o seguinte: e recebam vamos juntos? E recebam o que Ele prometeu. Então, o terceiro motivo ou razão pela qual você e eu devemos perseverar é para alcançarmos o que Deus nos prometeu. É para desfrutarmos das suas promessas benditas, maravilhosas, incomparáveis.
A nossa perseverança, alimentada pela nossa fé, pelo amor e pela nossa esperança, tem uma grande recompensa. Não perseveramos à toa. Nós não lutamos à toa. Nós não nos esforçamos à toa para servirmos a Deus neste mundo. Nós não suportamos insultos, afrontas, perseguições à toa, não. Em Hebreus 10, 35 nós lemos: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente, generosamente recompensada. Quantas pessoas aqui são empregadas? Pessoas que são empregadas, funcionárias, levante a sua mão aí, só para a gente ter uma ideia. Por que você trabalha durante um mês? Por que você trabalha? Pastor, eu trabalho porque eu amo trabalhar. É a maior bênção desse mundo. Então eu trabalho só por isso, pastor. Somente por isso. E aí quando passa o mês, os 30 dias, eu fico muito feliz. Só pelo prazer que eu tive de trabalhar esses 30 dias. Não. Deixa o patrão não pagar o seu salário para você ver. Para ver. Se uma banda do céu não cai, se o César Ferro não é acionado, se um advogado não é procurado, deixa. Sindicato. E tem gente que liga até para o Alexandre de Moraes. A nossa confiança nos faz perseverar, porque ela será ricamente recompensada. O apóstolo Paulo fala de coisas grandiosas e maravilhosas que Deus reservou para aqueles que perseveram em amar ao Senhor. 1 Coríntios 2,9, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, vamos juntos? Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou. Vamos ler no texto, nessa versão, porque tem duas versões NVI, tem uma de 2011 e uma de 2023, vamos ler essa daí, vamos juntos? Todavia, como está escrito, nenhum olho viu, para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Sim ou não? Então isso está preparado para você. Para todos aqueles que amam a Deus. E o nosso Deus é fiel e tudo o que Ele nos prometeu, se perseverarmos até o fim, certamente receberemos. Em Hebreus 10, 23, apeguemo-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Jesus também afirmou que a perseverança é uma grande marca na vida dos salvos. Em Mateus 24, 12, nós lemos: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Verso 13. Quem é que será salvo? Aquele que perseverar até o fim. Portanto, a perseverança é uma marca registrada dos verdadeiramente salvos, ou dos salvos. Porque não há como alguém ser salvo de mentira. Todos que são salvos, então, de fato, são verdadeiramente salvos. Esta é uma marca afirmada pelo Senhor Jesus. Pastor,
Mas quando de fato alcançaremos a promessa de Deus? Quando é que nós de fato alcançaremos? Hebreus 10, 37. Pois, em breve, muito em breve. Verso 38. Mas, e se retroceder, então quando é que nós vamos alcançar as promessas de Deus? Em breve, muito em breve. É o que Ele nos garante. Em breve, muito em breve. Muito em breve. E eu finalizo contando um breve testemunho que eu ouvi há algum tempo. Um jovem casal de missionários, muito dedicados ao Senhor, muito amado pela sua igreja. Eles pertenciam a uma grande igreja, e a vida piedosa daquele casal de missionários havia impactado toda a sua comunidade, toda a cidade onde eles moravam. E então, habitando em uma cidade marítima, eles receberam um chamado do Senhor para levarem a mensagem do Evangelho a um outro país muito distante. Chegado então o dia deles embarcarem naquela grandiosa missão, a igreja realizou um grande culto de celebração e despedida deles. Pois eles estavam indo para atender ao chamado de Deus, a cumprir a missão que Deus havia determinado, designado para eles, sem data para retornarem. Eles ainda eram muito jovens, cheios de força e vigor. Chegado então o dia da sua partida, uma multidão estava presente no local de embarque. Os membros da igreja e também uma grande parte da comunidade, pois eles eram muito benquistos, muito amados. E em meio então a aplausos, lágrimas, palavras de encorajamento e uma saudade que já começava a brotar no coração dos que estavam ficando, se despediram então daquele casal. E eles foram para a missão que Deus havia designado. E então, no país onde foram servir, enfrentaram muitas lutas, muitas provações. Diante das lutas e das provações, começaram a vir vários problemas de saúde. E somado a esses problemas de saúde, estava já o desgaste físico, emocional e espiritual. E é claro, passados então vários anos, eles não eram mais um casal jovem, mas um casal de idosos, missionários idosos. Por fim, chegou então o dia deles retornarem para a casa deles, para o lar deles. E esse dia gerou muita expectativa e euforia em seus corações. Eles então retornaram. E na mente e no coração do missionário que retornara para a sua casa estava o seguinte: ele vislumbrava aquela multidão
que acompanhou o embarque deles, ele vislumbrava aquela multidão esperando eles para recebê-los com muita alegria e entusiasmo. E então, quando o navio se aproximou, ele percebeu que não havia multidão. E à medida que o navio se aproximava mais e mais do local em que eles iriam desembarcar, eles ficavam mais ainda conscientes de que não havia multidão esperando eles para recebê-los com alegria e aplausos. E quando eles chegaram, o missionário ficou muito triste, muito decepcionado. E então a sua esposa perguntou o motivo da sua tristeza. Ele disse: eu estava com muita expectativa, pois pensava que ao retornar para casa, nós seríamos recebidos com muita alegria e aplauso pela multidão que acompanhou a nossa ida. Sabe o que ela disse? A sua esposa, olhando nos seus olhos, disse: tranquilize seu coração, nós ainda não chegamos em casa. Nós ainda não chegamos em casa. Eu quero convidar nesse momento, eu convido na verdade nesse momento você a colocar-se em pé e nós vamos ler o texto que nos mostra o que vai acontecer quando nós de fato chegarmos em casa. O que vai acontecer quando de fato nós chegarmos em casa. Pode projetar para nós. Nós vamos ler do verso 3 ao verso 7. Isto é o que vai acontecer quando chegarmos de fato em casa. Vamos juntos? Ouviram uma alta voz que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Aquele que estava assentado no trono disse: vejam, eu farei novas todas as coisas, e acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que vencer, herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Quando chegarmos em casa, quando de fato chegarmos em casa. Mas para chegarmos lá, precisamos perseverar. Vamos orar nesse momento em nome do Senhor, agradecendo a Ele por sua